Sejam muito bem-vindos ao Coach Chat, podcast dos coaches para os coaches, dos coaches para os atletas, dos coaches para aqueles que amam pedalar ou pedalar, correr, nadar, que aqui a gente tem coaches para todos os gostos e, claro, a gente tem muito conhecimento e informação para você que está nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube. Quem vos fala aqui, Cláudio Tonon, o cara que entrevista os caras do negócio, né? Afinal de contas, nada como aprender todo dia um pouco mais, né, gente? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele dá o que falar. Por isso é que a gente vai falar, que são os famosos testes. Por que fazer, o que fazer, qual fazer, enfim. E quem vai explicar isso para vocês são sempre eles, os dois. Ronaldo Martinelli, fala lá, voltamos com aquela sua super apresentação. Manda ver aí, Ronaldão. Boa, tava até com saudade de dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Até uma aluna lá de Campo Grande falou, mas você não vai dar mais bom dia, boa tarde, boa noite? Eu tô com saudades, então vai para você aí de Campo Grande que tava com saudades da gente. Vamos falar de teste, eu acho um assunto extremamente importante, tem gente que é a favor, tem gente que não se importa com isso. E vamos dar a nossa opinião sobre o assunto, que eu considero um dos mais críticos no que diz respeito a treinamento. Ronaldo, e depois, manda um abraço aí pro meu amigo aqui de Araras também, o nome dele é Lei. Cara, ele foi procurar você no YouTube e achou nós, cara. Olha que demais, né? Então, um abraço aí, Lei. É a Lei, então esse é o cara, hein? Deve ser bom, hein? Gente boníssima, amante. Um abraço aí pro Lei. E junto com a gente, o cara que só viaja. Se o Serjão, se alguém da Receita Federal estiver assistindo esse podcast, pode ser que nosso amigo Sérgio seja um dos caras que vai ser procurado por esse cara, porque esse cara só viaja, velho. Ele tá cada hora num canto do Brasil e agora ele está novamente em terras do tio Sam. Sérgio Borges, manda um oi para a turma aí. Fala, galera, saudades de todos, estamos aqui de volta. Hoje aqui diretamente do norte, bem no norte da Califórnia, num lugar que chama Humboldt County. Se você nunca veio para cá, se você gosta de pedalar, isso aqui é um paraíso. Tem as redwoods aqui, as maiores árvores do mundo. Chega a 100 metros de altura em uns lugares para mountain bike, para road bike, aqui speed, aqui é um lugar maravilhoso, um clima que nunca é frio, nunca é quente. Aqui nunca fica acima de 27 graus, nunca fica abaixo de 15 graus. Então, é o paraíso do overtraining. Pode vir que todo dia tem treino aqui. Eu ia perguntar, o cara falou que era o paraíso, eu achei que ele ia falar que tinha umas montanhas, alguma coisa assim, Ronaldo falou, tem árvore, velho. Árvore é para escalar, velho. A temperatura é paraíso mesmo, né? Pelo amor de Deus, se faz abaixo de 15 e acima de 27, o cara que treina endurance, pelo amor. E tem montanha, tem muita montanha aqui. Aí. Tem montanha aí também? Aí sim. Porque para mim a árvore serve para não escalar elas, descer de rapel, tá ligado? Não para pedalar, cara, os redwoods gigantes. Que isso, velho? Qual que é? Quantos metros sobem aí as montanhas, Sérgio? Só para... Chega até quanto de altitude? De montanha? Isso. Aqui a gente tem de 2.000 metros, tem. Legal. Já dá um caldo, já dá um caldo. Turmalê tem 2.100. Se for até 2.000, tá valendo. Tá valendo. Tem uma subida aqui no norte de San Diego, que a gente subia do Palomar Mountain, que fazia parte do Tour da Califórnia. E aquela subida dá uns 21, 22 quilômetros de subida. Chega a 9%. Essa é famosa, né? Que era a única subida mesmo do Tour da Califórnia, né? Mas sei. É que os caras não exploraram, que você vai para o deserto, aí você desce para o deserto e volta. Já cheguei a fazer um cycling camp lá que a gente fazia uma volta de 210 quilômetros que subia coisa de 4.000 metros, coisa assim também. Bom também. Legal. Aí começa a falar a nossa língua, tá ligado? Tipo, esse negócio de descida tem que ser para cima, morro acima. Muito bem, gente, olha só. Hoje nós vamos falar sobre testes. Testes, né? Como o Ronaldo diz, cara, é um assunto
aí, polêmico, controverso, que gera barulho, enfim. E a primeira pergunta para esses dois caras que trabalham há tantos anos e que, em busca da auto-performance, a gente sabe que o que não se mede não se contabiliza, né? Um negócio assim, acho que é. Quais são os testes que a gente pode usar, que a gente pode, deve, aí vocês que vão completar essa frase, para melhorar a performance de quem pedala? Ronaldão, chuta essa bola aí que eu sei que você é fãzaço dos testes de tudo que é forma. Eu sou mais que o Sergião. É isso que eu ia Hoje ele falar vai me agora. derrubar aqui. O Mas Sérgio hoje é o dia que o Sérgio se contorce lá na cadeira. Mas manda aí que eu Bom, gosto. Apesar de ter trazido a máquina. eu sou fã do teste. Assim, na verdade, eu acho que independente se você tem equipamento ou não, ainda a gente já até falou sobre isso, né? Treinar com a percepção de esforço vamos falar, um aprendizado que você tem que ter, mas eu sou a favor do teste principalmente para que o treinador possa trabalhar da melhor forma, né? Eu sou partidário de que quanto mais informação tiver, mais fácil fica até, às vezes, o entendimento do treinamento, né? Então, você dosar a intensidade do treinamento e tal. É lógico que isso tem uma variação, você não confia 100% num teste, tá? Vai muito também do feeling do treinador, ele entender se esse teste ele foi bem feito ou não foi, né? No dia a dia você tem que ter o entendimento dos valores, da análise de números, né? Se você é um cara mais focado nisso. Mas assim, ó, os testes que eu costumo fazer, eu tento testar as duas formas que a gente tem, né? Tanto a gente fala da parte metabólica, né? A parte fisiológica, quanto a gente fala da parte neuromuscular. Existe uma certa divisão, né? Eu falo isso meio que dividindo, mas um acaba levando a boa ou má performance do outro, né? Então é importante de repente você testar, lógico, para você ter uma informação, você ter pelo menos uma referência, mas você não pode se basear 100% nisso. Eu sempre falo para o meu atleta que ele tem a liberdade, né, de repente trabalhar um pouco acima, um pouco abaixo, um pouco acima quando ele estiver se sentindo bem e um pouco abaixo quando ele estiver se sentindo cansado no dia. A gente não tem 100% do controle, principalmente do processo de recuperação. Então, a referência de treino ela vai servir como base, tá? Mas não é que ser 100% vai ser aquilo, né? Mas eu gosto de testar justamente para a gente ter essa base. Então, na parte da avaliação neuromuscular, para quem tem o potenciômetro, né, é fundamental você fazer um teste aí, pode ser um teste de FTP, e aí, lógico, você tem vários protocolos que você pode utilizar, mas é isso aí para medir a parte neuromuscular. Quem tem o potenciômetro, se você não tem, não é possível fazer um teste neuromuscular, né, medir força, não tem como você fazer isso, a não ser que você faça algum cálculo, levando em consideração peso e deslocamento, metros percorridos, enfim. E na parte metabólica, aí um teste metabólico, uma ergospirometria, coisas do tipo que dá para a gente trabalhar também, ou ver pelo menos o que seria, né, o que seriam os limiares, né, limiar 1, limiar 2. Eu confio menos, né, na parte metabólica, confio mais na parte neuromuscular, tá? Mas eu gosto de ter pelo menos a referência. Às vezes um teste ele pode se justificar bem feito, mas existem testes que, quando você vai colocar ele, né, tornar ele funcional, ele não se justifica, tá? E aí o treinador é que tem que fazer esses ajustes aí, até de forma manual, tá? Mas eu gosto, tá? Eu gosto de ter uma primeira referência e depois fazer os ajustes que seriam necessários no decorrer da temporada. Sérgio, foi você que falou uma vez, acho que no podcast, que a gente mede aquilo que a gente vai usar. Acho que foi você que falou uma vez num podcast, não foi, Sérgio? Que tem a ver com isso que o Ronaldo falou, né? Você vai pegar o teste e vai ajustar para aquilo que você vai
usar e fazer um teste que não serve para nada também não adianta, né, meu? Você precisa usar o teste. Conta aí, Sérgio. Exatamente. Bom, primeiro vamos falar a todos aqui que eu não sou contra o teste. Na verdade, fui o primeiro técnico na Califórnia a usar teste de lactato, a ter o potencímetro. Acabei de trazer uma máquina de teste metabólico para o Brasil. Então, pessoal, não sou contra. O que eu sou contra é como as pessoas avaliam e analisam o resultado dos testes de uma forma isolada, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente já comentou aqui no passado. O corpo humano é uma coisa muito mais complexa do que as pessoas às vezes aparecem, né? Porque se você for confiar simplesmente nos números só, você vai estar cometendo muito erro aí na parte do coaching, né? Então, isso que eu acho que é importante, né? O Ronaldo mencionou aí que a gente fala aqui nos Estados Unidos, né? Que o teste é mais uma tool, né? É mais uma ferramenta para ser adicionada aí nas outras ferramentas que a gente tem para fazer o teste. E é interessante porque como o triatlon ele envolve também um outro componente que é um pouquinho diferente do ciclismo, que é a parte aí de skills, né? A parte aí de eficiência mecânica. Uma coisa que eu tenho feito muito com os atletas, que eu não vejo muitos outros técnicos fazendo isso, é uma análise que eu faço, uma análise biomecânica, ou seja, eu tento saber qual é o nível de eficiência do atleta em se movimentar para saber, para ter uma ideia aonde ele pode ir baseado no que ele pode na eficiência que ele tem hoje, né? Então, por exemplo, eu faço esse teste na corrida, na natação e no ciclismo, né? O ciclismo aí seria não só muito baseado no skill, mas seria mais baseado no fisiológico. Mas na natação, por exemplo, né? Eu quero ter uma ideia do que o atleta pode fazer em termos de tempo em várias distâncias, e a mesma coisa na corrida, para poder ter uma ideia e poder falar para ele, falar, hoje em dia você é um atleta de Ironman, por exemplo, você está correndo 10 quilômetros em 40 minutos, a 4 minutos de quilômetro, então a expectativa com a fadiga e com a perda de eficiência, você vai conseguir correr um Ironman para 5:30, por exemplo, seria aí um limite de eficiência mecânica. Então, aí, alguns dados desses são legais, são interessantes, que às vezes muitas pessoas não sabem o que eles podem fazer, né? Então, isso é uma análise que eu faço muito legal com os atletas, que quanto mais o atleta é eficiente, menos ele vai perder durante a fadiga. Então, aqueles que sonham, né, falam, eu quero correr 3 horas uma maratona. Eu vejo o cara corre 50 minutos e 10 quilômetros, eu falo, não, meu amigo, isso aí você não vai conseguir, não vai dar para você fazer isso. Você tem que melhorar muito aí a tua eficiência, como o seu corpo se mexe para você ter menos fadiga para conseguir correr aqueles 42 quilômetros em 3 horas. Então, isso é um outro técnico, é um outro teste, né, que não envolve aí muita parte fisiológica e em si mais a parte mecânica. E da parte fisiológica aí, que eu gostaria de mencionar, né, porque agora, como os atletas noruegueses estão em moda, né, e eles usam muitos testes no momento, então parece que agora o pessoal começou a dar um pouco mais valor aos testes de lactato, testes de espirometria. Uma coisa que eu queria falar, né, do espirometria não é uma máquina que eles estão usando que na verdade também analisa o gás carbônico, né, que não é toda máquina que faz, né? Então a maioria dos testes que você vê por aí, máquina, eles medem só o oxigênio, mas medindo só o oxigênio você não tem uma das informações mais importantes que esses atletas estão usando, que é justamente como que o corpo está usando o glicogênio em relação à gordura, né? Então, hoje em dia, o pessoal está usando mais nesse sentido, né, para fazer o corpo ficar mais eficiente na queima de gordura e para poder guardar o glicogênio aí para a parte final da prova. Mas os testes estão aí, são muito importantes e a única coisa que eu acho é que as pessoas ministrando desses testes precisam ter um conhecimento muito além daqueles numerinhos que vão indicar lá. Ele precisa conhecer o atleta a fundo para saber o que aquele número vai representar, principalmente se a gente for estar falando aí em teste de lactato, que quem não é muito familiar com os testes de lactato aí não sabe
muita diferença entre os milimols aí e o lactato em si, né? O ponto de lactato que pode variar muito de pessoa para pessoa. Cara, e já aproveitando aí que você falou, ô Sérgio, vamos pensar aí, tipo, Ronaldo, manda essa aí, já que você começou o assunto. Por que que eles são importantes, né? O Sérgio deu alguns pontos ali que ele observa. E por que que os testes são tão importantes na melhora, né? Na busca pela melhora da performance do atleta, cara? Bom, os testes, eles servem para a gente para dar digamos assim, um número mágico, né? Então, a gente tem lá, descobre através de um teste qual que é o limiar, ou, por exemplo, sei lá, o Sérgio pode falar melhor do que eu, mas na corrida, às vezes, os caras fazem teste de ritmo, né? Pace, para determinar percentualmente quais são os percentuais, né, utilizados em treino, né, em relação à velocidade. Eu vou falar do caso do ciclismo, né? Então, eu falei do teste de FTP, é o Functional Threshold Power, que traz para a gente um valor, e desse valor, para quem está vendo no YouTube, vai poder entender a minha mãozinha aqui, o que a gente está fazendo, mas assim, a gente tem um valor de limiar aqui, a minha mão, né? Então, a gente tem os treinos que a gente vai trabalhar sublimiar e os treinos que a gente vai trabalhar supralimiar, cada um com o seu objetivo. Então, se a gente não sabe esse numerinho aqui, a gente não tem como passar a referência para o nosso atleta, né? E os percentuais, obviamente, eles mudam de acordo com a habilidade do atleta em relação ao treino que você está passando. Então, vou dar um exemplo, né? Um cara que é muito bom na parte anaeróbia, na condição anaeróbia, ele vai sentir vai se sentir muito mais adaptado do que aquele cara que não está. E o inverso também é proporcional. Então, o cara que tem a parte aeróbia bem desenvolvida, muitas vezes, desculpa, o inverso, né? Tipo, se o cara tem a parte anaeróbia bem desenvolvida e não tem a aeróbia bem desenvolvida, então pode ser que quando ele tiver que fazer um treino que tenha como objetivo melhorar a tua condição aeróbia, um treino para melhorar o teu limiar, enfim, melhorar o teu VO2, pode ser que ele tenha uma certa dificuldade. Então, assim, a leitura é importante, né, do teste, e saber se aquilo que você está usando como carga, os percentuais que você está trabalhando com base nesse limiar, se eles estão dando certo ou não, né? Então, isso só vai dizer a hora que você tiver o controle disso. Na parte de metabólica, né, aí já é mais complicado a gente mensurar, porque hoje em dia os testes, por exemplo, se pegar uma ergospirometria, ela tem em média aí de 12 a 15 minutos de duração. E vamos falar, uma etapa de um multi-route, hoje temos etapa de 6, 7 horas. Então, não dá para a gente saber se aquele valor de limiar aplicado dentro de um teste que tem o tempo limitado, se ele vai realmente ser funcional, né, em relação a, por exemplo, um evento que você vai fazer, que você vai ficar 5, 6 horas em cima de uma bicicleta, tendo diversas demandas em relação à parte física, né? Então, eu acredito muito mais, óbvio, na parte funcional. Funciona muito melhor para, por exemplo, provas que tenham uma etapa, né, e não várias etapas, que é muito mais complexo. Mas, mesmo assim, para o treinamento, a gente precisa ter uma referência, e essa referência ela tem que ser controlada e ela tem que ser retestada, né? Então, a gente, dependendo da fase do treinamento, você tem que retestar para atualizar esse valor, atualizar esse FTP, atualizar esse valor de limiar, né? E eu falo muito mais na parte neuromuscular do que propriamente na parte metabólica, porque a não ser que a gente tenha uma máquina, né, para fazer um teste, e aí eu já estou falando da parte funcional da história toda. Hoje em dia, para você testar a parte metabólica, você tem que ir num laboratório, né? O Sérgio acabou de falar que ele trouxe uma máquina aqui para o Brasil, inclusive nós vamos utilizá-la na Factory.
E só que você tem que pagar por isso. Num teste de FTP, você pega, vai numa montanha ou vai numa subida, enfim, você consegue fazer sem custo nenhum, né? Então é muito mais prático você testar a parte neuromuscular do que você testar a parte metabólica, que você precisa de um avaliador, precisa de uma máquina, né, bem calibrada, para dar um resultado fidedigno. Meu. Importante né? Não tem nem o que falar. Eu gosto do reteste, né? Ainda mais se consegue fazer ele num ambiente controlado da mesma maneira, né? Às vezes o controlado ele facilita isso, né? Como você diz, né? Sim. Você não tem interferência, né, cara? E tem um ponto de fazer num lugar controlado, um ponto importante, que é você levar o cara realmente ao extremo, né? Então, vamos falar com a ajuda das pessoas que estão do lado ali, eles levam a pessoa realmente até o limite, que muitas vezes você só vai conseguir descobrir dentro de um evento. Eu já peguei muito cara fazendo teste, né, de FTP, que é o que a gente está falando aqui agora, em prova, né? No teste ele não testou tão bem quanto ele fez em prova. Então, existe aí às vezes um ponto, né, que você precisa, até na parte psicológica, que teste é uma pressão, né? Muita gente não gosta de testar, mesmo quem faz uma espirometria, que vai à exaustão, ninguém é muito fã de ir à exaustão, né? Então, não é um negócio fácil de fazer, né, o teste. Ele é importante para o treinador, né? O treinador vai ficar ali do lado, ele não vai fazer o teste. Quem está testando é um trabalho árduo, né? É um esforço razoável. Não é todo mundo que gosta de fazer e não é todo mundo que gosta de ter a pressão de fazer isso sempre. O atleta profissional, aquele que precisa realmente estar com a referência atualizada, ele tem a obrigação de fazer, porque é a profissão dele. O cara que é um atleta amador, ele vai falar, não vou fazer isso aí, não. Não, de novo, para quê? Puta sofrimento. Então, muitas vezes a gente acaba usando, o treinador acaba ajustando isso manualmente até para poder dar uma atualizada na referência, porque ele está sentindo, por isso que é importante aí talvez analisar o que foi feito, para você fazer qualquer tipo de ajuste que possa deixar essa informação bem atualizada. E aí, Sergião, dos que você usa aí, né, cara? Você citou alguns deles. Qual a importância deles aí, cara, para a galera que está ouvindo a gente, que às vezes não vai ir para esses mais, né, mais tecnológicos, vamos dizer assim, né? E esses que você usa talvez são parâmetros mais até simples de se realizarem, né? Qual a importância do cara saber isso, cara? Por que essa prova ele faz? Primeiro, só completando, né, e falar aquilo que você tinha me perguntado, né, o que a gente precisa, né, a fazer é criar um baseline, né, quer dizer, criar aí um número parâmetro para saber onde você está, que é o que o Ronaldo estava falando. Então, eu vejo muita gente que tem frequência cardíaca, frequencímetro, tem potencímetro, mas nunca fizeram nenhum teste, então é o que eu falo, né? Que é aquilo que você estava comentando. Os números sem o teste são inúteis, né? Porque você vai falar, meu coração está 140, mas e aí, 140, para que serve, né? Para quê? Você não sabe o que significa aquele número. Você não sabe se é alto, baixo, se é normal, se você vai comparar com quem? Vai comparar com um amigo que você não pode comparar. Quer dizer, se você não tiver pelo menos um parâmetro, né? É inútil, né? É melhor nem usar, porque colocar um potencímetro na bike para nunca ter um parâmetro para saber o que aquele número é uma perda de tempo e de dinheiro. Em termos de teste, né, eu acho que, né, existem aí vários jeitos da gente estabelecer parâmetros aí, né? O que eu estava comentando no começo do podcast, né, eu gosto de fazer parâmetros de eficiência, né? Então, infelizmente, quando você quer testar a eficiência, significa ir rápido, né? Então, como o Reinaldo estava falando aí, são realmente coisas que as pessoas não gostam, né? Então, principalmente quando eu falo para um atleta correr 100 metros rasos, né? No máximo, né? Então, é uma coisa que não é confortável, que realmente as pessoas não gostam. Se você nunca correu 100 metros rasos, assim, rápido, e tenta correr, você vai
a primeira coisa que você vai sentir que você parece uma pessoa que nunca correu na vida. É impressionante como é difícil você se mover rápido e eficiente. Quer dizer, na piscina acontece a mesma coisa e até no ciclismo também. Se você tentar dar um sprint aí de pé fora do banco, aí numa velocidade máxima, aí você vai ver como é difícil, né? Você mexer o teu corpo dessa forma eficiente para conseguir. Porém, isso nos dá aí um parâmetro muito legal para a gente poder avaliar a corrida de todas as distâncias, né? Porque quanto mais eficiente você se move em velocidades rápidas, a gente sabe que na hora que você tiver com nível de fadiga muito alto, você ainda vai manter uma eficiência mínima aí para chegar naquele tempo que você requer, né? E também repetindo aí o que eu falei, eu uso isso muito para colocar aí uma realidade no sonho de muito atleta, né? Eu estava falando com um atleta meu nos Estados Unidos agora ontem mesmo, né? Que ele falou: eu quero classificar para Kona. E você acha que eu tenho condições? Então é aquela pergunta difícil que a gente tem que falar. Bom, vamos fazer primeiro um teste de eficiência mecânica para ver o que seu corpo pode fazer. Então, depois que ele fez um teste de natação na bike de corrida, eu fui falar para ele: olha, sua natação, infelizmente, tá bem fora do nível que é necessário para você chegar na tua categoria aí para classificar. O seu ciclismo está perto, mas eu acho que você está com um peso corporal aí um pouco elevado para a quantidade de força que você está gerando. E a parte da corrida, você está com uma velocidade muito lenta em longa distância comparado com a sua habilidade de se movimentar numa velocidade, uma distância mais curta. Ou seja, aí é mais questão de treino do que questão de aprimoramento técnico, né? Então, essas coisas são legais para a gente saber, né? Para saber se a pessoa tem a condição e para saber qual área no treinamento que precisa ser aprimorada. Então, eu tenho usado isso muito com os atletas que querem um pouco ser, que estão aí de mais alto nível, estão querendo aí atingir esses objetivos aí de pódio, né, de categoria, classificar para o mundial, coisas assim. Então, a gente está fazendo isso e como o Ronaldo está falando, né, a gente precisa sempre repetir os testes, né? O erro que as pessoas fazem é fazer um teste a cada 3 meses, ou até 6 meses ou um ano. Isso é uma coisa que não é o suficiente, né? A gente sabe aí que é possível se obter uma adaptação fisiológica no período de 6 semanas, em várias áreas aí do treinamento. Então, se você está realmente querendo fazer um trabalho sério, você teria que estar refazendo testes aí no período aí de 6, 8 semanas no máximo. E é uma coisa que, infelizmente, a gente não vê os atletas, até profissionais, não fazendo isso aí. Eu queria até falar um negócio aí que é engraçado, que aconteceu com um aluno que eu acabei de receber vindo de uma outra assessoria, e aí eu vou falar, é um recado para os treinadores, tá? Esse aluno, ele recebia a planilha de treinamento e lá estava, você tem que trabalhar a zona 2, zona 3, zona 4, enfim, as zonas de treinamento, que eu nem sou muito fã disso, mas aí ele falou assim: cara, até hoje eu não sei qual que é, eu fiquei 6 meses na assessoria, até hoje eu não sei qual que é a minha zona 2. Mas por quê? Porque eu nunca fiz teste. Como é que eu vou saber a minha zona 2, minha zona 3? Então, não adianta nada você vender um negócio para escrever na planilha, o cara não entender nem o que tem que ser feito, né? Você falar, pô, zona 2, zona 3, cara, começa a trabalhar na percepção com esse cara. Para você ter qualquer tipo de referência, principalmente para você que usa zonas de treinamento, você precisa ter o parâmetro. Qual que é o valor do teu limiar, né? Seja de frequência, seja de potência, seja o pace, enfim, você precisa ter uma referência. Então, não adianta você colocar lá zona 2, zona 3 e não explicar para o teu atleta o que é.
né? Então, e eu vejo muita gente trabalhando dessa forma. Aí é uma crítica minha, né? Mas assim, a gente tá aqui, já sou meio velho, né? Trabalhando com treinamento, mas é uma coisa que eu vejo muito acontecer, que a gente recebe, às vezes, aluno de outra assessoria, de outro treinador, e o treinador nem para explicar qual que é a referência que ele vai trabalhar no treino, os caras explicam. Então, você tem que saber primeiro qual que é esse numerinho mágico que eu estou falando para vocês, tá? Seja de frequência ou de potência, do que for, né? Qual que é a referência que você vai ter. E aí, a partir daí, sim, você traçar os percentuais, enfim, trabalhar com zonas de treinamento. Se o ponto é esse, você vai trabalhar com as zonas de treinamento. E, Ainda mais importante... Manda lá, Sérgio, pode falar. Ainda mais importante isso também que o Ronaldo está falando, é tomar cuidado com os treinadores que eu já vi isso acontecendo, até principalmente em técnicos de natação. Aliás, eu estava assistindo um treino de natação, não posso comentar aqui de quem é o técnico, e eu estava lá assistindo, aí o atleta perguntou, mas aí o professor, que frequência que eu tenho que fazer esse tiro? 120, 130, né? Eu estava pensando, né? Eu falei, 120 a 130. Aí o outro perguntou, e eu? Também, 120, 130. E olhando, né? Um devia estar nos seus 50 anos, o outro nos seus 20. Eu falei, meu Deus do céu, né? Olha o que a gente está passando, né? É muito importante a gente saber que existem diferenças até da mesma idade, mas diferenças também, sexo diferente, de frequência cardíaca, e isso acontece muito, né? Eu até com a minha namorada, que ela gosta de correr, é uma pessoa que tem naturalmente uma frequência cardíaca muito alta. Quando ela me falou que ela foi correr pela primeira vez, ela falou, meu coração fica uns 180, assim, quando eu tô dando um trote, né? Eu quase caí para trás, eu falei, nossa, está correndo muito forte. Aí você vai e começa a entender o atleta um pouco mais, ela faz dá uns tirinhos na subida aí. Você vê o coração chegando a 200, tal, daí você fala, nossa, uma pessoa, né, que você vê, não tem mais 20 anos e ainda tem um coração dessa altura, mas acontece, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê as pessoas padronizando aí essas frequências cardíacas, né? Porque eu acho que é uma coisa que ainda é muito usada aqui no Brasil, né? Que é um recurso ainda muito usado. E, mais uma vez, né? Esses números não valem nada se você não souber os seus números, né? Não do seu amigo, não do que o técnico está falando, mas você tem que saber os seus números. E existem vários jeitos aí de fazer testes aí na parte da corrida, natação e no ciclismo, que pelo menos vão te dar aí um direcionamento aí um pouquinho melhor do que essa adivinhação aí que a gente ouve às vezes aí, que faz até doer a orelha aqui quando a gente ouve. Acontece. E vai continuar acontecendo. Por isso que a gente está aqui, gente, para trazer informação para vocês saberem um pouco mais, para que vocês possam, errar menos, né? Como diz, né? Errar menos já é excelente, né? Já é excelente. Agora, uma pergunta para vocês dois aí, né? O Sérgio falou mais ou menos aí de 6, 8 semanas, tal. Ronaldo, quanto tempo, quando um teste de FTP ou aí, sei lá, esses testes mais aprimorados aí devem ser feitos, deve ser reavaliado, começo, meio temporada, começo, final. E aí, cara, como é que você faz aí? Como é que você faz? Como é que você tem feito com seus atletas? E o que você aconselha o cara que está ouvindo esse podcast e fala, quero testar. Daqui a pouco vai ter aí um super lugar para ele poder fazer esses testes com segurança, enfim. Quanto tempo, cara? Bom, eu vou falar o que eu faço hoje, tá? Isso que pelo menos para mim funciona, é mais prático, mais para o meu atleta amador é menos trabalhoso, digamos assim, né?
O atleta, digamos, num nível um pouco mais alto, aquele cara que vai realmente competir num nível mais alto, eu procuro sempre atualizar isso aí entre 8 a 12 semanas, tá? Isso, estamos falando do teste de FTP, o teste neuromuscular. O teste metabólico, a gente, até porque é muito difícil, né? O custo é alto, é difícil você ir para o laboratório e tal. Aí, 2 vezes por ano seria o ideal. Eu costumo, para o meu atleta amador, na parte no teste de FTP, por exemplo, eu costumo fazer no começo do ano, onde os caras realmente estão destreinados. Eu procuro fazer um ajuste no meio da temporada na mão e fazer um reteste, seria o ideal, fazer um reteste um pouquinho antes da prova, né? Para ele poder, na prova, aí a gente traçar as melhores estratégias de intensidade e tal, para ele poder usar na prova uma referência mais atualizada. Se ele, às vezes, não se liga em cuidar disso durante a prova, eu tenho muito atleta que não olha para nenhum device na prova, isso serve pelo menos para análise, né, depois do treinador, para ele montar a estratégia de treinamento, a gente montar a estratégia de treinamento para uma nova temporada. Né? Mas eu não gosto muito dessa pressão, né, de testar sempre quem não está afim de testar. Tá? Eu deixo a pressão do começo de ano, que aí muitas vezes o cara está acima do peso e está com um número mais baixo, normal, mas ele já está sabendo, então isso não influencia negativamente, né? Até a parte psicológica. E durante a temporada eu faço ajuste um pouquinho antes da prova, a gente vai ajustando, né, durante a temporada, e um pouquinho antes da prova a gente faz um reteste para deixar a referência bem atualizada. Tá? Isso é o que eu faço, mas assim, eu conheço outros treinadores que retestam. Eu lembro quando eu fiz, inclusive, a certificação, né, do Pix Coaching, foi o primeiro curso que eu fiz, né, com potenciômetro, os caras retestavam a cada 4 semanas, né? Então, eu acho que 4 semanas é um período muito curto para você poder ter algum tipo de evolução, né? Porque a gente também testa para ver se o cara teve alguma evolução no FTP. Tudo bem que isso também, às vezes, pode não ser parâmetro para a gente entender que o cara melhorou a performance, mas para o atleta fica a cobrança sempre de melhorar o valor de FTP. Esse é um ponto, né? Assim como se ele for fazer uma espirometria, for fazer um teste de lactato, ele vai querer ver se aquilo melhorou ou não. E se não melhora, muitas vezes afeta muito a parte psicológica e ao invés de ser um benefício, acaba sendo um malefício. Então, o teste ele tem que ser planejado de uma forma muito cuidadosa, né? Para você também não dar um tiro no pé. Né? Então, eu faço dessa forma, vem funcionando bem para atleta amador, tira um pouco da pressão, mas obviamente que cada um tem um método e cada atleta, eu já estou falando, né? Cada atleta ele tem uma forma de absorver isso. Tem caras que adoram testar e fazem questão de testar, e tem atletas que fogem assim como o diabo foge da cruz, tá? Então, realmente de analisar o comportamento de cada um e propor, né, um reteste ou não, de acordo com esse tipo de comportamento. E aí, Sérgio, você falou de 6, 8 semanas, tal. Isso aí é o padrãozinho que você usa também, tipo, particular, ou você tem variados aí? Conta aí pra galera. Então, o que acontece é que eu uso tipo uns testes falsos aí, vamos dizer, que seria uma simulação de teste na forma de um treino, né? Então, na verdade, muitas vezes os meus atletas estão fazendo testing, mas eles nem sabem. Na verdade, é parte de uma sessão de treinamento que eu passo para ele, que eu analiso e uso aquilo como valor, como uma parte de teste, né? Eu acho que a gente pode ser bem criativo aí nessa fase, porque como o Reinaldo falou, né, tem muito atleta aí que quando você fala a palavra teste, o cara sai correndo, né?
Quer dizer, o cara se coloca numa pressão psicológica tão grande, né, que no fim ele acaba tendo aí um resultado aquém aí do que a gente espera. Então eu faço sempre umas sessões de treinamento repetitivas aí, né, num período aí de 3 semanas, e que eu chego na última semana, eu uso aquilo lá como parâmetro de evolução aí, como se fosse um teste, né? Então, eu acho que você pode usar a tua criatividade aí para conseguir fazer testes sem que ele seja anunciado como teste em si, e que o atleta acaba fazendo aí sem uma pressão e a gente vê a progressão dele. Que na verdade a gente quer saber o que o Renato falou, né? A gente quer analisar todos os fatores que envolvem o coaching aí para saber se houve uma evolução, né? Como a parte nutricional, a parte de recovery, de sono, de alimentação, e junto com as informações de como o atleta está se sentindo no treinamento, motivação, inclusive, a gente pode analisar aí se está vendo uma progressão ou não, para poder ajustar, né? Que não necessariamente a gente vai acertar sempre, né? Mas o mais importante é a gente saber o que está acontecendo antes do desastre para poder aí colocar o atleta de volta aí na linha certa aí onde a gente quer que ele chegue. Eu até queria complementar, porque assim, um ponto também importante, e eu já falei isso no começo, o teste não é a verdade absoluta das pessoas, tá? Eu já peguei muito teste que deu acima do que eu acho que aquela pessoa é capaz de fazer, e eu tive que fazer o ajuste na mão, né? Assim como eu tive também pessoas que eu tive que retestar, e o inverso também é proporcional, porque o que acontece muitas vezes, a pessoa no dia do teste, ela fica tão ansiosa que ela acaba fazendo um teste ruim. E aí o parâmetro, não dá para você usar aquele parâmetro para você, durante, sei lá, 4, 5, 6 semanas, ou às vezes o cara usa o mesmo parâmetro durante 6 meses, não ajusta, e toda a carga de treinamento acaba ficando errada, né? Entenda o quanto isso também é importante. Você entender se a pessoa, no dia do teste, estava realmente na melhor condição para ter o melhor resultado do teste, ou às vezes até que deu algum problema no equipamento e você, como treinador, conhecendo os números dessa pessoa, pode falar se aquele teste realmente ele é fidedigno ou não, tá? Então, todos essas nuances elas têm que ser analisadas e o teste em si não é uma verdade absoluta. Isso eu estou falando da parte neuromuscular. A parte metabólica, aí nós estamos colocando máquina, estamos colocando avaliador, enfim, estamos colocando a funcionalidade daquele teste para aquilo que você vai usar, né? Qual a competição que você vai fazer. Então, também tem que ser avaliado e entender se realmente aquilo vai ser uma informação funcional, não só para você como treinador, mas também para o seu atleta. E aí, ó, essa é uma perguntinha mais técnica, né, meu? Você falou até, Ronaldo, de fazer o teste na montanha e, na opinião de vocês, existe um lugar melhor para ser feito o teste, um lugar onde ele deve ser feito, ou cabe ao cara ali, tipo, você passa o teste, ele faz, e aí, Sérgio, como é que você orienta aí os seus atletas? Você falou que às vezes você testa eles até em treino, né? Eles nem estão sabendo direito. Você orienta essa coisa do lugar, da hora, do reteste, para manter ele, de repente, um reteste fidedigno ou alguma coisa desse tipo, cara? Ah, sim, né? Quer dizer, na verdade, natação, o teste tem que ser na piscina, a corrida tem que ser na pista e o teste da bike tem que ser no rolo, né? A gente precisa ter alguns parâmetros estáveis aí para a gente poder analisar, né? No caso, eu acho que fica difícil a gente fazer uns testes fora, né? Na corrida ou até na bike, mas por causa a gente nunca sabe o que vai encontrar em termos de condições climáticas, isso pode fazer uma alteração, né? E a gente podendo fazer no rolo é uma coisa mais estável. A gente estava comentando com o Ronaldo, inclusive, desse teste
metabólico que a gente está fazendo de exercício, com sessões mais longas, né, que são feitas também para simular aí condições de prova, né? Quer dizer, hoje em dia, né, existem esses testes, essas máquinas que se você pode fazer teste, que você desenvolve o protocolo específico para o evento que você vai fazer. Então, o Ronaldo pode aí criar nesse teste as mesmas condições que o atleta vai encontrar numa prova de montanha, quanto que eu posso também promover as mesmas condições que um atleta vai encontrar no Ironman, numa prova curta também, e simular isso no teste, né? Essa parte metabólica aí também pode ser, hoje em dia, graças a essas máquinas aí, também até teste lactato, a gente pode criar especificidade aí um pouco mais do que o padrão que você encontra aí se você for no hospital, aí, ou fazer uma espirometria, alguma coisa assim, que é sempre aquele mesmo padrão. E aí, Ronaldão, o que você diz aí dessa parada do Cara, então, ontem? eu gosto de testar em situação de competição, entendeu? Então, por exemplo, se o cara ele vai para uma prova em montanha, eu gosto de testar na montanha. Se ele vai fazer uma prova em critério, ele vai testar no ambiente de critério, que é no plano, né? Então, lógico que você precisa achar o melhor local, porque o teste, para quem não conhece, né, um teste de FTP, ele não pode ter variação, né? Ele tem que ter resistência 100% do tempo, né, do teste. Então, eu gosto de testar dessa forma. O cara vai para uma altiroute, cara, então vamos para a montanha testar, ou, se for num ambiente controlado, a gente proporcionar a mesma situação que ele vai ter lá. Então, é uma cadência mais lenta, ou a cadência que ele vai usar em montanha, e a gente testar dessa forma, né? E obviamente, o cara que é um cara mais sprinter, é um cara mais de velocidade, provavelmente vai utilizar uma cadência mais alta, né, no ambiente de mais velocidade também. Então, eu gosto desse tipo de situação. Quando eu for para testar, colocar o cara em situação de competição mesmo. Isso é legal. Isso é legal. Ainda mais agora com as bicicletinhas, né, Ronaldo? Que a gente consegue botar lá um pouquinho do grau, da inclinação e levar ele até a sensação da marcha dele, né, velho? Do botãozinho da marcha. Ele pode usar até a relação dele hoje para fazer um teste indoor, né, cara? Dá para se divertir de maneira bem eficiente, né, cara? Bem eficiente. Muito bem, dois. Para a gente fechar nosso podcast de hoje, cara, cheio de informação técnica, cheio de informação vital para você que está começando, para você que está pensando em começar, ou para você que já está treinando, a importância dos testes, quais testes, por que testes, onde testar. Uma dica final aí, Sergião. Assim a gente já libera você para ir dormir nessa cama mosquiteira aí, Ramble, alguma coisa? Manda aí, velho. Eu vou ter que me arrumar para ir para o aeroporto. Você viaja hoje já? Hoje eu estou indo para San Diego, Vou ver meus atletas lá e depois eu volto para o Brasil aí na segunda-feira. Entendi. Eu avisei vocês, gente. Se você é alguma coisa da receita, por favor, faz de conta que vocês não ouviram nada que a gente falou aqui. Sérgio, manda aquela dica para o cara que está ouvindo a gente sobre testes. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente, hein? Nós vamos simular, já que o negócio é fazer teste simulando, o Sérgio vai dar aquela dica para quem não usa o potenciômetro ou não usa ou não tem os equipamentos ali. O Sérgio vai dar essa dica aí, que é o que ele faz com os atletas dele. Depois o Ronaldo nós vamos simular situações reais aqui. O Ronaldo, que é o cara dos devices, como ele disse ali dos alunos dele, vai dar uma dica sobre devices, testes com devices. Manda lá, Sérgio. Eu acho que é importante aí uma coisa que não sei se vocês pegaram aí, que o Ronaldo estava falando no começo. Você vai começar com um atleta que não é muito familiar aí, tem muito conhecimento aí do potencímetro, da frequência cardíaca, como é a maioria dos atletas que a gente vê, você tem que primeiro ensinar para ele a percepção de esforço, né? O atleta tem que entender o que o esforço significa, o que ele sente, tem que entender o que a respiração significa para aquele esforço. Então,
e usar da forma, aí eu digo, inversa, né? Em vez de você pegar alguns números que você acha que podem ser e tentar treinar com aqueles números, eu prefiro que você siga aí a percepção de esforço e veja o que o número vai dizer. Aí você vai poder ir criando aí pelo menos uma ideia aí do que esses números querem indicar, né? Então, por exemplo, um atleta que, né, não tem condições de fazer um teste, alguma coisa um pouco mais específico, eu gosto de fazer esse teste, né? Eu peço para o atleta chegar na pista e fazer aí um tiro de 1.600 metros de 4 voltas, que seria tiro da milha aqui nos Estados Unidos, né? E o que eu sempre falo, né, para todos os atletas, falar, olha, começa sempre building, né? Você sempre vai aumentando o esforço devagarinho. Não comece muito rápido a primeira volta e durante esses 1.600 metros o atleta anota aí a tua frequência cardíaca média durante esse período e também o tempo que demorou. Aí eu peço para o atleta descansar 1 minuto e depois correr 400 metros solto, aí faz outro tiro de 400. Mesma coisa, faz um de 200 e faz um de 100. Então, por aí tem alguns parâmetros para saber como é que o atleta consegue se comportar nessas intensidades diferentes, né? Por aí, pelo menos, acaba dando aí uma ideia para a gente poder aí chegar em algum número aí para dar uma ideia inicial. Então, isso é uma coisa muito fácil de fazer, que eu tenho feito com meus atletas muito constantemente. E depois também faço teste de 5 quilômetros, né? E coisas assim um pouquinho mais, com nível um pouquinho mais alto aí, que a gente já tem um conhecimento do atleta maior. Mas esse de 1.600, 400, 200 e 100 tudo feito no mesmo dia, é um teste que eu tenho feito com muita frequência aí. Que não só eu vejo a eficiência mecânica do atleta, mas também ter uma ideia aí do que ele pode fazer e o que o coração representa nessa intensidade. Muito bem, muito bem. Pô, fazer esses 4 testes no mesmo dia, eu sou obrigado a ir embora de cadeira de roda. Gente, eu fui dar treino de vôlei para os meus sobrinhos essa semana, meu joelho inchou, meu braço não mexe direito, caraca. Aí sabe o que a minha aluna falou ontem? Que tudo isso foi o meu corpo dizendo assim, se liga, meu, você tem 44 anos, tá ligado? Tipo, foi isso. Porra, na bicicleta eu não sinto nada, velho. Por que eu vim fazer isso? Agora, imagina, 100, 200, 400, 1.600, pô, me levar de cadeira de roda para casa. Ronaldão, manda lá, velho. Acaba rápido, então é mais fácil. Tipo isso, né? Tipo isso. Ronaldão, eu sou fã dos... Pode falar, meu. Não, você está falando dessa experiência, é a minha mesma experiência do meu último jogo de futebol. Foi em dezembro do ano passado e eu tô lesionado até hoje, para você ter uma ideia. Não, cara, meu joelho tá inchado, porque eu saltei 2 vezes para passar a bola pro outro lado, velho. Não era tipo, eu não joguei vôlei. E só de eu ficar lançando a bola e batendo assim, para os moleques defender, meu braço, cara, não consigo fazer, sabe aquela torção? Velho, tá doendo pra caramba, tá inchado meu braço. Eu falei, olha, como disse minha aluna aqui ontem me zoando, ela, meu, é o seu corpo dizendo, você tem 44 anos, não mais 23, tá ligado? Quando eu parei de jogar vôlei. E olha que eu fui bom nesse negócio, hein? Ronaldão, eu sou fã dos devices, eu sou fã dos equipamentos, onde eu puder medir, eu sou fã de medir. Manda aí para a galera que está ouvindo a gente, tem os equipamentos e ainda não tem muita gente que tem equipamento, tem assessoria, porque não sabe usar o equipamento, precisa de um treinador. Mas às vezes o cara comprou, chegou... Não, hoje nós estamos num ponto... Bom, você imagina que quando eu comecei, male tinha frequência cardíaca, né? Porque o equipamento era extremamente caro, era um ou outro treinador que tinha, e era tudo realmente na percepção, né? O potenciômetro, ele é de 1986, né? Ele começou a ser mais divulgado nos anos 2000, então é uma coisa recente também. Mas eu gosto bastante. Até nós estamos agora num ponto que hoje uma aluna minha falou que está com aquele anel, né, que mede a variabilidade da frequência cardíaca e tal, e então nós chegamos a esse ponto, né? Mas assim, ó, em relação aos testes, eu curto muito fazer, né, óbvio, o teste de FTP, porque a maior parte dos meus clientes são mais ligados em dados, né?
e aí é importante eu trabalhar, né? Eu ter esses números de alguma forma e expressar a eles o que eles precisam trabalhar. E eu faço o teste de FTP, e aí o protocolo que eu usei muito tempo, protocolo de 20 minutos, onde o cara fazia numa montanha, se ele ia para um evento de montanha, ele fazia lá o 100% dos 20 minutos, e aí desse valor a gente tirava 5%, né? Isso é bem tradicionalzão, foi assim que eu aprendi a primeira vez, e porque o teste de FTP é o quanto você aguenta ficar em 60 minutos, só para não ficar um teste estressante, né? Para quem não conhece a metodologia, eles adequaram, né, um teste de 20 minutos e tiraram esses 5%, justamente que é a depreciação que você tem, né, com relação ao tempo total de 60 minutos. Eu prefiro fazer 2 testes. Eu prefiro fazer um teste no mesmo dia de 1 minuto e o cara descansa o quanto for necessário, e fazer um outro teste de 12 minutos, tá? E aí você tem um cálculo, né, uma fórmula que se usa, porque eu prefiro fazer dessa forma, porque quando o cara testa 1 minuto, a gente entende se o cara ele é mais treinado, a condição anaeróbia dele é mais treinada do que a aeróbia e vice-versa, né? Então, ele vai me trazer um resultado testando, porque a anaerobiose até 2 minutos e meio a gente consegue testar o cara. Então, a gente faz teste de 1 minuto para entender se ele tem números expressivos nesse tempo. E aí o de 12 minutos é lógico para ver a condição aeróbia desse atleta. E aí, dependendo do que ele tiver como resultado, a gente aplica uma fórmula e faz uma depreciação de 6% ou de 10%, dependendo se o cara for um cara que colocar um número para 1 minuto bem alto, a gente tem uma depreciação maior. Se for uma depreciação média, um número que a gente fala 0,90, assim, a regra é 0,90, 0,92 e 0,94. Então, quanto mais escalador ele for, menor vai ser a depreciação dele, tá? Então, esse é o teste que eu uso, né? Agora, você tem outros protocolos também. O mais usado é realmente o dos 20 minutos, onde você deprecia depois 5% do valor, né? Então, é o teste que eu gosto de fazer. Se o cara, como eu já expliquei, se o cara vai para o evento de alta montanha, ele faz na montanha. Se ele é um cara de critério, ele faz isso no plano, desde que não tenha interrupção do nível de resistência dele. Ronaldo, esse 12 minutos é ramp test? Não, né? É pauleira. 12 minutos até morrer? Não, é a mesma coisa dos 20 minutos. Mesmo esquema Começo ao dos 20. final, 100%. Ah, legal. A gente tem, só para o pessoal entender a fórmula, você pega o valor do power de 1, né? Quanto deu, né? Divide pelo de 2. Aí vai dar uma referência, né? Conforme for essa referência, vai dar 1 ponto alguma coisa. Conforme for, se você tem de 1,6 a 1,9, você deprecia tanto. Se você der acima de 1,9, você deprecia outro tanto. Se der abaixo de 1,6, você deprecia outro tanto. Então, basicamente é isso. Divide exatamente o que deu no 1 minuto, divide pelo que deu no de 12. Exatamente. Legal, achei legal isso aí. Eu já tinha ouvido falar até, né, só para não citar nomes, mas enfim, eu tinha ouvido falar de tipo, faz um teste de 5 minutos, full power, descansa lá, que nem se falou, e depois mete o de 20, porque daí vai dar um sub, né, não vai dar um número tão alto no de 20 também. É uma maneira. Você tem várias maneiras, né? Eu lembro do Chris Carmichael, na época que a gente aprendeu o teste de 20 minutos, ele fazia 3 de 8 e pegava o melhor valor, né, entre os 3. Falar também. Então, eu acho que assim, teste foi o que eu já comentei aqui também. Não é a verdade absoluta, é aquilo que vai funcionar no seu dia a dia como referência para o seu atleta. Se você precisar ajustar, você vai ajustar, e ajustar às vezes na mão funciona melhor do que você fazer um novo teste com o seu atleta. E a importância do reteste da mesma maneira, né? Porque daí a gente tem números
Fideni, isso eu aprendi na faculdade há 20 anos atrás, né? Que tipo, o teste ele é bom, sim, mas tem que refazer da mesma maneira, senão não vai funcionar. Por isso que eu fazia meus ratos pular na água. Exato. E um ponto importante, pessoal, se você fizer um reteste e o seu FTP der o menor, por exemplo, não vai achar que esse é o fim do mundo, que o seu treinador é um lixo, que você não está melhorando, porque melhorar performance é muito mais complexo do que você simplesmente melhorar o teu FTP, tá? Então, você pode estar mais econômico, pode ser que mecanicamente você esteja respondendo melhor, né? Como o Sérgio já falou, e a tua performance melhora, independente se o seu FTP evoluiu ou não, tá? Então, esse é um ponto importante para as pessoas não ficarem tão ligadas no resultado de teste como sendo o fim do mundo, né? Ou você sentiu, sei lá, o Ed Merckx, se você melhorou, nossa, melhorei e tal. Calma, né? Vamos ver na prática se isso realmente se transforma em resultado. Exatamente. Manda lá, se estiver preparando para fazer um Ironman, por exemplo, falando aí da parte do ciclismo, para você ter uma eficiência aeróbica maior, e na verdade você vai fazer um trabalho que o teu FTP vai até cair. Isso não significa que você vai ir no Ironman, na verdade você vai estar utilizando a parte que você precisa para a distância. Então, para você ter um treino específico, para você ter um desenvolvimento melhor no Ironman, você não pode fazer um treino que vai estar desenvolvendo, aumentando o teu FTP, é o contrário. Então, por isso vai depender do ciclo de treinamento, da especificidade da prova. Como o Ronaldo falou aí, precisa conhecer muito aí dessa área para saber o que aquele número significa naquele momento que o atleta está. Exatamente. Gente, vocês viram que quando o assunto é do jeito que os caras gostam, dá caldo. Estamos aqui com quase 1 hora de podcast. E para fechar esse podcast, eu queria agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. E claro, né, pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir. E o mais legal seria se você mandasse esse podcast para um amigo, né, É só você clicar em compartilhar no Spotify e manda para um amigo seu, manda naquele grupo de WhatsApp que pedala, né? Ainda mais tem um monte de peba lá, ou estão começando, às vezes ajuda bastante os caras a entender. O Steve está conversando aqui. Para a gente fechar, Ronaldão, manda aquele tchau para a galera aí. Bom, pessoal, obrigado de novo, né? A gente ficou um tempinho aí sem gravar, mas é sempre um prazer eu estar com esses dois caras aqui, né? Passando as informações que vamos falar, que a gente gosta, né? Coisas que a gente gosta, assuntos que a gente gosta, que a gente curte, e que eu tenho certeza que o pessoal que curte nos ouvir também gosta de ouvir os assuntos que a gente coloca aqui em pauta, tá? Obrigado mesmo. Eu estou super feliz. O tempo que a gente ficou sem gravar, a gente recebeu vários feedbacks aí da turma. Pô, como é que vocês vão voltar a gravar e tal, não sei o quê. Então, a gente faz isso porque gosta mesmo. Então, a gente conversou aqui entre nós, né, sobre isso. A gente não tem nenhuma propaganda, a gente não pensa em ficar rico com o podcast. A única intenção nossa é passar informação, né, atualizada, informação funcional para você que treina e para você que está buscando aí melhorar a sua performance. Obrigado mesmo até aqui e vamos seguir em frente. João, pronto para pegar o avião? Fala tchau para a turma aí. Galera, como o Ronaldo falou, só temos aí a agradecer aí o carinho e o amor de vocês. A gente realmente fica aí lisonjeado de receber as mensagens do pessoal querendo os novos episódios aí, esperando. E mais uma vez a gente está aberto aí, a gente não é dono da verdade, a gente está aqui só para passar um pouquinho da informação que a gente aprendeu aí nos 60 anos combinado aí ou mais, né? Só que eu não quero falar a idade do Tonon aí porque ele tá chato. Então a gente só tem a agradecer e, por favor, aí põe seus comentários aí, se você está de acordo ou não, a gente também quer aprender. E passe para os seus amigos e a gente se vê aí no próximo episódio, pessoal. Grande abraço.
É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do Coach Chat, o podcast dos coaches para os coaches, dos coaches para os atletas, dos coaches para aqueles que gostam de pedalar. E se você está nos ouvindo, deixe seu recado, encaminhe esse podcast para o seu amigo, como eu disse. E até semana que vem. Grande abraço. Tchau.